Disse Jesus: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. A partir de agora, o Espírito de Deus vai renovar e avivar você. Está no ar o programa Avivamento e Salvação. Apresentação: Bispo Paulo Henrique. Olá, queridos, que a paz, o amor, a graça, a misericórdia e a salvação de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, com a sua família, com a sua casa e com tudo aquilo que você possui. Aqui Bispo Paulo Henrique, em mais um programa de avivamento e salvação, e nesta oportunidade, dando sequência a esse nosso aprendizado sobre o rei Davi. Porque Davi, ele era tão bem sucedido em tudo o que fazia. Eu tenho estado muito feliz pelos comentários que nós temos recebido das pessoas que estão acompanhando essas mensagens e já ansiosas pelas próximas mensagens, pelos próximos passos. Recebi uma mensagem essa semana de uma pessoa moradora de Canudos, na cidade de Canudos, no estado da Bahia. Uma pessoa a qual eu não conheço, mas que comentou que assistiu já os outros segredos e está ansiosa pelos próximos. Que bacana, né? É a pessoa interessada em aprender a palavra de Deus, e isso para mim é gratificante, porque de alguma forma Deus tem nos usado para contribuir com o seu crescimento espiritual, para contribuir com o seu crescimento pessoal, para contribuir com a sua caminhada de vida. Isso é maravilhoso. Então eu creio que no programa de hoje, o sétimo segredo do rei Davi, o sétimo segredo que fazia com que esse homem fosse tão abençoado por Deus, tão bem sucedido em todas as coisas na vida dele, eu creio que esse sétimo segredo também será muito especial para você, para a sua casa, para a sua família, para a sua caminhada. Espero que você já tenha assistido os anteriores, né? Tá tudo aí disponível. É só você se inscrever no canal do YouTube. Tem como colocar, Pastor Antônio, por favor, o canal do YouTube? Aí a pessoa está vendo agora, né? Só você se inscrever lá no YouTube, no canal Comunidade Cristã Minas, e toda vez que sair um vídeo novo, um programa novo, um segredo novo, você será imediatamente informado. Se você ativar o sininho aí do YouTube, do canal, você será notificado que tem um programa novo, um segredo novo para abençoar a sua vida. Então, meu irmão, minha irmã, vamos dar continuidade àquilo que Deus tem nos ensinado. Começamos falando de Davi, sobre alguém que tinha qualidades ou qualificações para sentar no trono de rei. Falamos o porquê Deus o escolheu, falamos que Davi tinha senso de justiça, falamos que Davi era um homem prudente no que fazia. Enfim, hoje nós vamos falar sobre algo fundamental para a pessoa que deseja ser feliz, ser bem-sucedida em sua vida. O rei Davi, o famoso rei Davi, ele tinha um princípio que talvez falta em você, talvez falta em mim, e talvez tenha faltado em tantas pessoas, e isso está atrapalhando a caminhada delas. Davi, ele era um homem que verdadeiramente reconhecia os seus erros, ele reconhecia os seus erros e ele se arrependia de verdade. Meu irmão, meu amigo telespectador, amigo internauta, amigo do YouTube, você, meu amigo da Rádio Cristã Minas, guarde no seu coração o que Deus está nos ensinando hoje. Enquanto você
colocar a culpa dos seus fracassos em alguém, enquanto você pensar que o responsável pela sua falha foi outro, ou foi a atitude de outro, isso significa que você não reconhece o seu erro. E quando você não reconhece o seu erro, você não se arrepende daquilo. Como que você vai se arrepender daquilo que você não reconhece que fez? Daquilo que você não se diz culpado? Não tem condições. E quando isso não acontece, você não é bem visto pelos outros. As pessoas não vão ter bons olhos para com você. Não vão confiar em você. Não vão acreditar em você. E você vai ter problemas. Você vai ter problemas no seu relacionamento. Já viu o relacionamento onde tudo de ruim que acontece, aí a pessoa vai lá e tem uma atitude negativa. Ela fala, eu só agi assim porque fulana agiu daquele jeito comigo. Ah, eu só fiz assim porque o fulano fez desse jeito comigo. Eu só fiz assim porque eu fui forçado a fazer. Não, está errado. Nós erramos. Nós falhamos. Não é porque o outro falhou, não é porque o outro errou. É porque nós erramos mesmo. É porque nós pisamos na bola mesmo, literalmente falando. Nós. E Davi carregava isso dentro dele, esse princípio. E isso agrada a Deus. Isso agrada a Deus. Isso agrada o seu patrão. Às vezes você erra no seu local de trabalho, e quando o patrão vem perguntar o porquê você errou, você quer culpar o outro colega de trabalho. Você diz, não, eu só errei porque o João me entregou assim errado. Ah, eu só falhei porque o José fez desse jeito e me induziu ao erro. Quando você faz isso diante de uma autoridade, diante do seu patrão, diante daquele que é seu superior, você perde a confiança daquela pessoa. Aquela pessoa passa a não ter confiança em você, ela passa a duvidar de você, porque na cabeça do seu superior, do seu patrão, da sua autoridade, ou do seu cônjuge, ou do seu parceiro, da sua parceira, enfim, na cabeça dessa pessoa, sempre vai existir uma incógnita. Será que toda vez que algo de errado acontecer, será que toda vez que essa pessoa fizer algo de errado, ela vai procurar alguém para condenar, para culpar? Será que ela nunca vai assumir seus erros? Será que ela nunca vai assumir suas responsabilidades? Então, aquela pessoa, aquele superior, aquele patrão, aquele cônjuge, ele vai viver com esta interrogação. E o que ele vai fazer? Ele não vai depositar em você confiança. Ele vai ter medo de acreditar em você. Ele vai ter medo de colocar em suas mãos grandes responsabilidades. Ele vai ter medo de acreditar em você. Você está me assistindo agora? Talvez você se encaixa nessa posição de alguém que tem medo de confiar no outro, de acreditar no outro, porque o outro age sempre assim, sempre passando a responsabilidade para um terceiro. Mas Davi me ensina e Davi te ensina que não é assim que você vai ser bem-sucedido. Davi, meu irmão, minha irmã, Davi errou. Davi cometeu falhas terríveis. Você mesmo conhece uma grande falha de Davi. A Bíblia fala que Davi, ele deixa de ir numa batalha, numa guerra, e ele passeava pelo palácio, pelos corredores do palácio, talvez na parte superior, e ele avista de longe uma mulher se banhando, o nome dela Batseba. Eu imagino que o palácio era bem mais alto, estava no ponto estratégico da cidade,
e as casas tudo abaixo. E as casas antigamente não tinha janela, não era como hoje. Hoje tem janela, tem insufilme, tem blackout, tem tudo. Antigamente era tudo muito rústico. E Davi vê aquela mulher se banhando. E Davi deseja aquela mulher. E ele pede aos seus oficiais, seus servos, que fossem buscar aquela mulher. Fossem buscar aquela mulher. E ele pergunta àquela mulher: quem é você? Ele pergunta quem era ela. E ela responde: eu sou Batseba, esposa do soldado Urias. Isso tudo está na sua Bíblia, está lá em 2 Samuel, capítulo 11. Essa pessoa pode ler na casa dela, né? Tem esse pedacinho? Tem como mostrar esse pedacinho? Que Davi, ele passa a saber quem era Batseba? Porque tem muita gente que está nos assistindo e pensa que Davi se enganou. Ah, Davi não sabia que a mulher era casada. Não, Davi sabia sim. Ele sabia que a mulher era casada e ele sabia que ele não poderia tocar naquela mulher casada. Ele, como rei, poderia ter quantas esposas ele quisesse. Naquela época era algo normal, permitido, comum, mas todas solteiras ou viúvas, não uma mulher casada. Davi, olha aqui, tem como aqui? Olha que interessante. É no capítulo 11, versículo 3, né? 2 Samuel. Davi mandou perguntar quem era. Davi mandou perguntar quem era aquela mulher. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Eteu. Então foi passado para Davi todo o histórico daquela mulher. A partir do momento que ele sabia do histórico dela, o que era para ele fazer? Opa, deixa eu tirar meu time de campo, porque senão eu vou atrair sofrimento para a minha vida, vou atrair maldição. Eu vou desonrar a Deus, eu vou desagradar a Deus, e o preço desse erro vai ser alto. Vai ser alto. Mas o que Davi faz? Os olhos são terríveis, né? Os nossos olhos são terríveis. A gente tem que tomar muito cuidado com os olhos. Por isso que tem um versículo na Bíblia que Jesus disse: é melhor, se os teus olhos te fazem pecar, é melhor arrancares fora e entrares no céu sem um dos teus olhos ou sem os dois, do que com os dois ires para o inferno. Os nossos olhos são terríveis. Terríveis. Davi, o que ele faz? Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Então, mesmo sabendo quem era, Davi manda trazer aquela mulher ao palácio. Ela veio. Ele se deitou com ela. Aí você vai dizer: mas bispo Paulo, mas a mulher também era bandida, né, bispo Paulo? Porque ela poderia ter rejeitado. Oh, meu irmão, talvez ela tenha rejeitado. Talvez ela tenha dito que não. Mas ele era o rei. Ali não havia escolha. Ali era uma determinação. Provavelmente o rei olhou para ela e disse: quero me deitar com você, e acabou. Enfim. Está escrito aqui, ó, tem um problema aqui, mas já arrumou, né? No televisor. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, olha que interessante. Interessante isso aqui. Tendo-se ela purificado da sua imundícia. Por que imundícia? O fato de ter tido aquela relação com Davi tornou ela uma pessoa suja, imunda. Então ela se limpou daquilo, enfim. Voltou para a sua casa. Voltou para a sua casa. Só que a consequência foi terrível. A mulher concebeu, ou seja, engravidou. Uma única vez que se deitou com Davi, ela concebeu e mandou dizer a Davi: estou
grávida. Agora complicou, porque antes talvez era fácil esconder ou tentar esconder aquele erro, para que os outros não soubessem. Infelizmente, claro, todo mundo ia saber, de qualquer jeito, mas cedo ou mais tarde ia chegar no ouvido de Urias, porque pessoas viram aquela mulher entrando no palácio, pessoas viram aquela mulher indo para os aposentos de Davi. Mas talvez na cabeça de Davi ele conseguiria esconder, inventar alguma coisa, mas a mulher engravidou. E agora? O marido dela estava na guerra, na batalha, estava longe, e o marido dela ia chegar e a mulher com a barriga grande, grávida, ou então o marido ia chegar, a mulher com a criança nos braços, não sei quanto tempo aquela guerra ia durar. Como é que ela ia explicar isso? Não tinha como explicar. Então ela manda um recado para o rei Davi: eu concebi de você, estou grávida. E nessa hora Davi entra em desespero. Por que ele entra em desespero? Porque ele sabia que aquilo seria um grande escândalo. Aí ele começa a cair em si do erro que cometeu, da falha que cometeu. E Davi traça um plano. Ele manda um recado para Joabe, general do exército de Israel, para que ele mandasse o esposo daquela mulher de volta da guerra, Urias. Joabe imediatamente obedece ao mandado de Davi, envia Urias embora. Quando Urias chega no palácio, se apresenta, Davi o congratula, o parabeniza pelo seu bom desempenho. Está aqui essa parte, o Davi parabenizando Urias. Tem aí? E manda ele para casa. Qual era a estratégia de Davi? Ele vai para casa, se deita com a mulher dele, pronto. Para todos os efeitos, a mulher engravidou do marido. Olha o que diz aqui, ó. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou este como passava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os pés. Saindo Urias da casa real, logo se lhe seguiu um presente do rei. Olha que interessante. O rei estava certo que Urias ia para casa se deitar com a sua esposa. Automaticamente o problema seria solucionado. E o rei ainda mandou preparar um presente. Meu Deus do céu, é duro isso, né? É terrível isso. Mandou preparar um presente para levar lá para a casa de Urias. E olha o que aconteceu, está aqui, não está? Nós estamos em 2 Samuel capítulo 10, no 11, versículo 9. Porém Urias se deitou à porta da casa real, quer dizer que Urias se deitou na porta do palácio, não foi para a casa dele, com todos os servos do seu senhor, e não desceu para a sua casa. Fizeram-no saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? Você não está vindo de uma jornada pesada? Por que você não desceu para a sua casa? Respondeu Urias a Davi: a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, ou seja, meu capitão, e os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre. Quer dizer o que? Os soldados estão todos lá no campo de batalha. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com a minha mulher? Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Olha a hombridade de Urias, hein? Aquilo ali era um homem de verdade. Aquilo ali era um homem de respeito. Aquilo ali era um homem que tinha responsabilidade, comprometimento. Ele disse: olha, meu rei, meus amigos estão todos na batalha, soldados, dormindo ao relento. Nenhum deles está tendo o privilégio que eu estou tendo. Por que só eu? Não, então eu rejeito.
Eu não vou não, para casa não. Eu não acho isso digno, justo. Aí Davi se desespera. E agora? O que fazer? O que fazer para resolver o problema? Ele não quer ir ficar com a mulher dele. Davi escreve outra carta para Joabe. Entrega na mão de Urias e diz: volta à guerra então, e entrega essa carta na mão de Joabe. Quando Joabe abre a carta, ele vê que Davi escreveu que a ordem era colocar o soldado Urias no pelotão de frente da guerra. E colocar um soldado no pelotão de frente significava colocá-lo para morrer. Porque os soldados que iam no pelotão de frente serviam como escudo humano para os guerreiros que vinham atrás, no segundo, no terceiro batalhão. Quando Joabe lê a carta, Joabe logo percebe que a intenção de Davi era ruim. Mas Joabe obedece e coloca Urias na frente. Quer dizer que Davi manda Urias de volta para a guerra e planeja a morte de Urias. A única forma de esconder o seu erro, de esconder o seu pecado, era fazendo com que Urias morresse. E realmente Urias morreu. Que pesado isso, hein? Logo depois que Urias morre, Davi é informado da morte de Urias. O que Davi faz? Se casa com a viúva. Se casa com Batseba. Quando ele se casa com ela, agora o problema está resolvido. A mulher aparece grávida, filho de quem? Filho do rei. Ninguém sabia da história. Aparentemente estava tudo solucionado. Mas isso aos olhos humanos. E aos olhos de Deus? Como que isso ficava? Então, o tempo passa, os meses se passam. A mulher já está prestes a dar à luz. Vem um profeta até a casa de Davi, até o palácio, um profeta chamado Natã. Natã leva situações do povo de Israel para o rei julgar. O rei trabalhava como juiz também. Situações difíceis, o rei determinava o que era para ser feito. Natã chega para Davi e diz: meu rei, existe um grande problema acontecendo em Israel e eu preciso de sua solução, de sua resposta, de sua posição. Davi diz para o profeta: fala comigo, Natã, o que está acontecendo? Natã olha para Davi e diz: meu rei, aqui nesta terra existem dois homens, vizinhos, um muito rico, outro muito pobre. Um muito rico, outro muito pobre. O rico tem de tudo: ovelhas, bois, tudo, servas, casa boa, bens materiais, tudo do melhor. E o pobre, o vizinho pobre, a única coisa que ele tem é uma cordeirinha. É a única coisa dele, o único bem dele. E ele cuida com tanto amor, cuidava com tanto amor dessa cordeirinha, com tanta dedicação. Só que aconteceu uma tragédia. O homem rico, o vizinho rico, estava para receber uma visita em sua casa. E ele resolve preparar um jantar, uma refeição especial para essa visita. Ao invés dele ir pegar um de seus muitos animais e matar e preparar para servir para a visita, sabe o que ele fez, meu rei? Ele foi na casa do vizinho pobre, pegou a única cordeirinha que o vizinho pobre tinha. O vizinho pobre tinha saído, ele pega a única cordeirinha que o vizinho pobre tinha, mata, prepara para servir para a sua visita. O que deve acontecer nessa situação, meu rei? Tem aí a sentença de Davi, eu quero a sentença de Davi na história. O que deve acontecer nessa situação, meu rei? Qual a decisão que o Senhor toma? Qual a punição que esse homem deve receber? Olha o que diz aqui, ó, 2 Samuel, capítulo 12, versículo 5. Então, o furor de Davi
se acendeu sobremaneira contra aquele homem. Quando Natã contou a história, Davi ficou furioso contra aquele homem rico que supostamente tinha pego lá a cordeirinha do vizinho e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Então olha a sentença de Davi para o homem que fez aquilo, que pegou a cordeirinha do pobre, sendo que ele tinha muitas em casa, muitos animais em casa. Esse homem deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Pensa, Davi disse: esse homem deve ser morto, ele deve ser morto, não tem perdão para ele, ele tem que ser morto. E a cordeirinha que ele tirou lá do rapaz vai ter que ser restituído 4 vezes mesmo? Está escrito, né? 4 vezes o que ele fraudou, o que ele tocou. 4 vezes ele deu a sentença. Aí Natã, o profeta Natã, olha para Davi, nos olhos de Davi, e diz assim no versículo 7: então disse Natã a Davi: tu és o homem, o Senhor é esse homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul, dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel, também te dei a casa de Israel e a casa de Judá e a casa de Judá. Olha o recado de Deus para Davi através de Samuel, de Natã. Você é esse homem, rapaz. Deus te deu tudo. Deus te deu tudo. Deus te deu o trono de rei. Deus te deu muitas mulheres, quantas você quisesse. Deus te deu bens materiais. Deus te deu ouro. Deus te deu vitória. Deus te deu tudo. Tudo. A casa de Israel, a casa de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Deus falando através do profeta Natã. E se você achava pouco, era só falar com Deus, Deus te dava mais. Por que, pois, desprezasse a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Olha Natã falando com Davi: você tinha tudo, mas você foi tocar justamente naquilo que era do simples Urias, aquilo que era do outro. Você tinha tantas esposas, tantas mulheres, tantas. Por que tocar naquilo que era dos outros? Por quê? Davi era o rei. Você lembra que ele já tinha dado a sentença? Lembra que ele já tinha dado a sentença? Que o homem lá rico da história deveria morrer, ser morto, e tinha que restituir 4 vezes? Provavelmente você pensa aí agora, eu pensaria: eu sou o rei, deixa eu dar uma desculpa, dizer por que eu fiz aquilo de errado, dizer por que eu pequei, deixa eu colocar a culpa em alguém, deixa eu tentar aliviar minha barra, deixa eu tentar dar uma justificativa. Talvez, amigo telespectador, você não é bem sucedido na sua vida justamente porque você sempre quer dar uma justificativa. Você sempre quer encontrar um porquê, um motivo. Você sempre quer encontrar alguém para dizer: eu errei, eu falhei, eu pequei por causa dele, ou por causa dela, ou por causa disso, ou por causa daquilo.
E é justamente aí que você está ficando sem credibilidade nenhuma diante das pessoas e sem moral nenhuma diante de Deus. Nenhuma diante de Deus. Adão e Eva fizeram isso. Fizeram isso. Quando Deus perguntou sobre o pecado deles, Adão e Eva começaram a colocar a culpa no outro. Adão coloca a culpa em Eva, Eva coloca a culpa na serpente. E ainda bem que Deus parou de perguntar na serpente. A serpente ia colocar a culpa no gato, o gato ia colocar a culpa no rato, o rato ia colocar a culpa no cachorro e por aí vai. Você pode ver que nós, seres humanos, desde criança, já somos induzidos a colocar a culpa no outro. Quantas vezes eu fiz alguma coisa de errada, botei a culpa no meu irmão? E quantas vezes eu sei que o meu irmão fez alguma coisa de errada e botou a culpa em mim? Desde criança. Quem quebrou o vaso que estava aqui em cima? Foi fulano. E não foi fulano nada, fui eu. Aí depois que descobre que fui eu, olha, seu mentiroso, você disse que era ele. Não, mas espera aí, deixa eu explicar. Realmente fui eu, mas eu só quebrei porque ele me fez raiva, então eu fui tentar acertar o chinelo nele, e aí bateu no vaso e quebrou. Quer dizer que a culpa não foi minha, a culpa é a raiva que ele me fez. Olha só que coisa. Quantas vezes você já fez isso? No seu local de trabalho, no seu casamento. No seu casamento. Quantas vezes você já fez isso? Na sua casa, na sua vida, e você está só perdendo credibilidade diante dos homens, perdendo moral diante de Deus. Como é que você quer ser bem sucedido assim? Ninguém confia em você, nem Deus confia em você mais. Não acredita em você. Então Natan disse para ele: você é esse homem, você. Sabe o que Davi fez? Quer saber o que ele fez? Está aqui, ó. Versículo 13. Davi não botou a culpa em ninguém, não. Davi disse aqui, ó. Então disse Davi a Natan: pequei contra o Senhor. Primeira coisa que Davi fez foi reconhecer que pecou contra Deus. Ele fala: eu pequei. Não foi ninguém que me fez errar, não. Fui eu que errei. A culpa é minha. O erro é meu. É eu. Não foi alguma coisa que alguém fez. Fui eu. Eu. Pequei contra o Senhor. Disse Natan a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Então peraí, ó. Pela sua atitude de assumir que foi você que fez, Deus está perdoando o seu pecado e está dizendo que você não vai morrer. Você não tinha dito que o homem rico tinha que morrer? Esse homem rico era tudo uma fantasia, era uma historinha. Eu queria chegar até você e fazer você entender do seu erro. Então você disse que ele tinha que morrer, então você teria que morrer. Mas como você confessou, você assumiu o seu erro, então Deus está te perdoando e está dizendo que morrer você não vai. Não vai. Porém, mas, posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natan vira para Davi e fala assim, ó, mas veja bem, morrer você não vai. Mas como a sua atitude fez com que os inimigos de Deus, as pessoas que blasfemam contra Deus, falassem besteira a respeito do Senhor, do Todo-Poderoso, então morrer você não vai, mas o filho que vai nascer vai morrer. Seu filho vai morrer. E realmente isso acontece. Acontece, Davi ora, Davi jejua, Davi pede a Deus misericórdia, mas não tem jeito. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Aonde existe pecado vai haver uma morte. Às vezes a morte não é física. Às vezes a morte é conjugal. Às vezes a morte é financeira. Às vezes a morte é familiar. Às vezes a morte é alguma área de sua vida. É a saúde. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Depois disso tudo, Davi foi bem sucedido de novo. Por quê? Porque Davi reconheceu a sua falha, seu erro. Essa foi a única vez que Davi errou, bispo Paulo? Não.
Teve uma outra vez que Davi errou. O que ele fez, bispo Paulo? Ele mandou contar o número de soldados que o exército de Israel tinha. E qual o mal nisso? Deus não queria, Deus não aprovava. Porque a partir do momento que ele manda contar o número de soldados, ele deposita a confiança dele em quem? Nos homens, não mais em Deus. Ele queria saber o poder de guerra que ele tinha. E Deus o repreende. Mais uma vez o profeta leva para ele uma notícia ruim. Você errou, Davi! Você falhou! Tem como mostrar? Tem, não tem? Tem como a gente conseguir mostrar aí? O profeta falando com ele que ele falhou, que ele errou. Cometeu mais um grande delito. Pastor Antônio está colocando para a gente aqui. Mais uma grande falha. E você vai perceber mais uma vez que Davi não coloca a culpa em ninguém. A mensagem de hoje é, o 7º segredo é: você realmente reconhecer o seu erro e se arrepender daquilo que você fez de errado. Não ficar culpando os outros. Olha o que aconteceu. Sentiu Davi bater-lhe o coração depois de haver recenseado o povo e disse ao Senhor. Olha só, depois de ter mandado contar o povo, ele percebeu a besteira que fez e ele disse: muito pequei no que fiz. Eu pequei, ó. Foi ninguém que mandou eu fazer, não. Não foi meu soldado que pediu. Não foi o general que queria saber. Pelo contrário, o general até fala com ele: não, meu senhor, não manda fazer. Eu tô mandando é para contar. Tá bom. Porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Ao levantar-se Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: vai e dize a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que eu te faça. Veio, pois, Gade a Davi e lhe fez saber, dizendo: queres que 7 anos de fome te venham à tua terra? Ou que por 3 meses fujas diante de teus inimigos e eles te persigam? Ou que por 3 dias haja peste na tua terra? O que você escolhe? Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas não nas mãos dos homens, não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde amanhã até ao tempo que determinou, e de Dan até Berseba morreram 70.000 homens do povo. Estendendo, pois, o anjo do Senhor, olha só que forte, hein? Que coisa, hein? Todo erro, todo pecado, o salário do pecado é o quê? A morte. Então veio ali a peste, e num só dia ele matou 70.000 pessoas. Meu Deus do céu, 70.000 homens. Então o anjo do Senhor, estendendo a mão sobre Jerusalém para destruir, arrependeu-se o Senhor do mal e do anjo que fazia a destruição e entre o povo. Basta, retira a mão. O anjo estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. Agora presta atenção no versículo 17. É aqui que eu queria chegar para finalizar. Vendo Davi ao anjo que feria o povo, falou ao Senhor e disse: eu é que pequei. Está aqui, ó. É isso que eu quero que você guarde. Eu é que pequei. Davi não falou: foi fulano que me fez pecar, foi ciclano que me fez errar. Não, eu é que pequei. Eu é que procedi perversamente. Porém estas ovelhas que fizeram? Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. Davi mais uma vez bate no peito e diz: fui eu, não foi ninguém não. A culpa não é de ninguém, a culpa é minha. Talvez você se pergunta: como é que pode Deus ter abençoado um homem tão sujo, tão pecador, tão falho como Davi, que planejou a morte de Urias, que adulterou com a mulher de Urias, que mandou contar os soldados, que veio a peste, a praga? Como que Deus pode ter perdoado e ter dado ainda oportunidade de ser abençoado e bem-sucedido para esse homem? Por que Deus não faz isso comigo? Quer saber por quê?
Porque Davi reconhecia o erro dele, ele assumia o erro dele e ele se arrependia de verdade. E a partir do momento que eu e você tomarmos essa postura na nossa vida, nós teremos sim os bons olhos de Deus para conosco e nós teremos a confiança das pessoas para conosco também. Então é isso que Deus me ensina hoje, é isso que Deus ensina para você hoje. Coloque em prática, faça como Davi, reconheça as suas falhas como Davi, e eu tenho certeza que você será tão bem sucedido quanto ele foi. Eu sempre falo aqui nos programas que se você quiser adquirir as nossas mensagens, né, nós temos muitas mensagens, mensagens proféticas, mensagens de família, mensagens de libertação, mensagens para a vida financeira. Nós temos muitas mensagens. Se você quiser adquirir uma coletânea dessas mensagens, deixa eu mostrar aqui, uma coletânea dessas mensagens, é só entrar em contato conosco pelo WhatsApp, que aparece aí no rodapé do seu televisor, e nós vamos enviar para você. É só você informar para nós qual é o tipo de mensagens que você deseja. Nós vamos enviar para a sua casa, para o seu endereço, e eu tenho certeza que vai fortalecer a sua fé, vai renovar as suas forças, vai abençoar a sua vida, né? Claro, quando você entrar em contato, vai ser informado para você um valor de oferta, para você estar nos ajudando no trabalho evangelístico, e já está incluso também o frete dos correios, tá bom? Mas guarde no coração que nós aprendemos hoje. Qual era o 7º segredo de Davi? Davi reconhecia os seus erros e Davi se arrependia de verdade. Vamos orar? Santo Deus Todo-Poderoso, querido Pai, obrigado por mais um ensinamento, obrigado por mais uma palavra, obrigado por mais uma mensagem que transforma, liberta, restaura e abençoa a nossa vida. Senhor, que esta semente seja plantada no profundo, no mais íntimo, na alma de cada pessoa que acompanha conosco esta pregação, e que haja salvação, que haja libertação, que haja transformação, que haja prosperidade e paz na vida de todos os que acompanham, que escutam, que guardam, que meditam e que vão colocar em prática esta palavra, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Amém, meus irmãos. Fique aí preparado, porque logo em breve teremos o 8º e último segredo de Davi para ser bem sucedido em todas as coisas. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal. E se você não conhece ainda a comunidade Cristã Minas, procure uma unidade mais próxima de você. Faça parte conosco deste crescimento, deste avivamento e deste grande projeto de salvação. Um forte abraço e a paz do Senhor Jesus.